A quarta leitura da Parashá de Nassó, disse Hashem para Moshe, dizendo: fale para o povo de Israel, você vai falar para eles, um homem que a sua mulher desviar e trair, fazer uma coisa contra o marido. O homem que a sua mulher desviar, o que foi falado antes desse assunto? No mais de ontem foi falado daquela pessoa que quer ficar com as coisas sagradas, que é para ser dado para o Cohen, quer ficar para ele. Então, se você retém os presentes do Cohen, pela tua vida, você vai precisar chegar para ele, vir para ele, trazer a mulher, soltar a sua esposa numa situação dessa bem complicada. Um homem, aqui vim te ensinar que ela está indo contra, ela está traindo, indo contra dois Ish. O Ish Milchama, o Hashem, que é chamado de um homem da guerra, lá de cima, e o seu marido aqui embaixo. Kitisteisto, os sábios explicam que a pessoa, para fazer um erro desse, só pode fazer se entrar um espírito de tolice. Como está escrito, kitiste, eu posso ler tiste de estut. Como está explicado que quem faz prostituição, etc., está sem coração, falta coração. Literalmente, tiste quer dizer desviar do caminho da tzniut. E por isso ela vai ser desconfiada aos olhos dele, ele está achando que talvez ela fez alguma coisa. Como a gente encontra a palavra ste, me'alav, desvia dele, etc. Uma alabomar, ela fez algo contra, o que seria essa traição, essa coisa contra? É o próximo passuco, que um homem deitou com ela, tendo o sêmen, e isso foi oculto dos olhos do marido dela, e ela se fechou num quarto com esse homem, e ela talvez se impurificou, talvez teve relação com esse homem, e não tem testemunha nela, e ela não foi pega, não foi forçada. Deitou um homem, vem excluir no caso de um menor de bar mitzvah, ou alguém que não é um homem. Deitou com ela tendo a emissão de sêmen, ou seja, o problema é se ela tiver relação com outra pessoa e não se a irmã tiver relação, isso não vai deixar ela imprópria. Como a história que aconteceu de duas irmãs que eram muito parecidas e uma fez besteira e mandou a outra beber água de sotá. E no final da história o que aconteceu que quem tinha feito errado morreu e quem não fez nada, não aconteceu nada com ela. Existem outras explicações aqui nesse Rashi que apagam esse parênteses aqui, explicam de outras formas. Está oculto dos olhos do seu marido, vem excluir um cego. No caso do cego, não existe a lei da sotá de verificar a mulher através da água da sotá, como vai explicar. Também se deduz daqui que se a pessoa estava vendo a situação, sabia que estava tendo confusão e estava encobrindo sobre a esposa, então nesse caso a água também não vai verificar ela. Venisterá, ela se fechou com outro homem o tempo suficiente para se impurificar, ou seja, de ter uma relação. E não tinha testemunha, ou seja, se tiver um testemunho que falar que ela teve relação com outra pessoa, então ela já não bebia dessa água. A água é exatamente para tirar a dúvida. Não tem testemunha na impureza, ou seja, que teve realmente a relação, mas tem testemunhas que viram ela espontaneamente entrando e se fechando no quarto com um homem que o marido dela tinha falado para não fazer isso. Nit passa, ela não foi pega, ou seja, ela não foi forçada, ela foi de livre, espontânea vontade. E isso se trata quando o marido teve um espírito de advertência, advertiu a sua esposa e talvez ela se purificou, ou se ele advertiu e ela não se purificou. Essa é a dúvida que a gente tem. Passou sobre ele isso antes dela se fechar com esse outro homem, um espírito de advertência. Os sábios explicam que a palavra kiná é de atrair, advertência, que ele fala para ela, adverte ela, não se fecha, não fique a sós com fulano. E ela acabou impurificando ou não, ou seja, ele advertiu e ela com certeza transgrediu a advertência, só não sabemos se ela realmente teve relação com esse homem ou não. E o homem vai trazer a sua esposa para o Cohen, vai trazer um corban sobre ela, 1/10 de eifá de farinha de cevada, não pode jogar nele azeite, não pode colocar levoná, que é aquela seiva ou líbano, porque é a oferenda de kenaot, de ciúme, de advertência, uma oferenda que lembra o pecado, maskeret avon. Kemach, ou seja, não pode ser da farinha mais refinada, tem que ser da farinha comum, de cevada e não de trigo, porque ela fez atos de animal, então o corban dela também é o alimento de animal, que é a cevada. Não pode colocar azeite, porque senão vai ficar um corban bonito, o azeite chamado de luz, e ela está fazendo na escuridão, nas escuras. Não pode colocar levoná, seiva ou líbano, porque as matriarcas foram chamadas de levoná, como está escrito, Velgivata levoná, a colina do Líbano, e ela está se afastando dos caminhos dela, não está se comportando igual às matriarcas. Que é uma oferenda de advertências, ele quem, no caso está falando do kemar, da farinha, que em hebraico é uma palavra masculina.
Mas que mincha é uma palavra no feminino, oferenda, mas está se referindo ao kemach, a farinha de cevada. Minchat kenaot no plural, porque aqui está despertando sobre ela dois ciúmes, duas iras de advertência de Deus e do marido. E o Cohen vai aproximar ela e vai colocar ela perante Hashem, ou seja, próximo ao Shar Nicanor, ao portão que dava para a parte de dentro do Beit HaMikdash, no lado leste. E o Cohen vai pegar águas sagradas no utensílio de barro e da terra que vai ter na telina no chão do Mishkan. O Cohen vai pegar e vai colocar na água. O que quer dizer águas sagradas que foram santificadas no Kior, no lavabo, que era um utensílio do Beit HaMikdash, que era usado para fazer Netilat Yadayim Veraglaim. Por que justamente do lavabo? Porque ele foi feito do cobre dos espelhos das mulheres judias. E essa aqui está se afastando do caminho delas. Porque o que elas faziam? Elas faziam um esforço para ter relação com os maridos delas no Egito, próximo das macieiras. E essa aqui está estragando, está indo para outro. Então ela vai ser verificada justamente com a água do Kior, do lavabo. No utensílio de barro, já que ela deu de beber para o homem que teve relação com ela, que está prostituindo, que está fazendo besteira, com vinho bom, com copos bonitos, então por isso ela vai beber águas amargas no utensílio desprezado de barro. E o Cohen vai colocar ela perante Hashem e vai revelar a cabeça da mulher, ou seja, o cabelo dela, e vai colocar sobre as palmas dela essa oferenda de lembrança, oferenda de ira, de advertência, e na mão do Cohen vai ser as águas amargas que vêm destruir. O Cohen vai colocar ela perante Hashem. Isso já foi falado ainda agora. Por que está repetindo? Na verdade, faziam ela andar de um lugar para o outro para cansar ela. Quem sabe a sua consciência ficar confusa, cansada, e ela ia acabar assumindo se realmente ela fez algo de errado. Ele vai revelar, ou seja, ele vai destruir e abrir a trança do cabelo dela para desprezar ela. É que a gente vê que para as moças de Israel, revelar a cabeça, revelar o cabelo é um desprezo. Perante Hashem no portão de Nicanor, portão da Zará do leste, que é onde todo mundo entra. Vai colocar sobre as suas palmas para cansar ela, a ficar segurando aquele peso. Quem sabe isso vai fazer a consciência dela se confundir. Quando a pessoa está cansada, ela acaba falando, né, o que ela realmente pensa e não aquilo que ela está, o joguinho que ela está fazendo. Tudo isso é para não ser apagado o nome especial de Hashem sobre a água. Antes de ser apagado, a gente faz de tudo para que ela fale e assuma se realmente fez ou não. Águas amargas, na verdade as águas eram normais, mas é chamado pelo futuro, né, que vai ser amargo para ela. Amearerim, ou seja, que tiram ela desse mundo, né, que podem acabar matando ela, como a linguagem de Silon Mamir, um espinho que destrói. E não faz sentido traduzir águas amaldiçoadas, Arurim, porque a gente falou que eram as águas sagradas, e não está escrito Arurim no passuco, está escrito Mearerim, que elas amaldiçoavam os outros. Mesmo o Unclus, quando ele não traduz litaia, que seria amaldiçoadas, e sim melatetaia, que elas trazem a maldição, porque elas mostram a maldição no corpo dela através da água. Então a água em si não é amaldiçoada, mas traz uma maldição. E o Cohen vai fazer um juramento para ela, vai falar para a mulher o seguinte: se nenhum homem deitou com você, se você não desviou, não teve nenhuma impureza embaixo do seu marido, então você vai estar livre, vai estar limpa das águas amargas que destroem essas águas aqui. Vai fazê-la jurar. Qual é o juramento? Primeiro ele começa falando positivo. Se você não fez nada, então você está livre. Mas se você deitou, então rina aqui, você será asfixiada, ou seja, você será atingida. Porque do não você entende o sim. Só que na verdade a mitzvah, o correto em assuntos de pena de morte, a gente fala sempre primeiro para o lado positivo. Olha, não precisa ficar com medo, se você não fez nada, tudo bem. Mas se fez, saiba o que vai acontecer. Vai ter uma situação complicada. E se você agora, no caso, se talvez você se desviou e fez alguma coisa embaixo do seu marido e você se impurificou e um homem colocou em você o seu sêmen fora do seu marido. Veat ki satit, o que aqui não é como a tradução natural dele, que é que você fez, e sim que no sentido de im, se você fez, então vai ser complicado. E ele vai fazer a mulher jurar com o juramento da maldição e vai falar o Cohen para a mulher que Deus dê você como uma maldição e como juramento dentro do teu povo, ao Hashem vai fazer acontecer que a tua coxa vai cair, vai romper e a tua barriga vai tufar, vai inchar. O juramento de Shvuat Alá, o juramento de maldição. O que quer dizer que Deus vai fazer ela para uma maldição? As pessoas vão usar ela para amaldiçoar. Olha que vai acontecer contigo igual aconteceu com a fulana. Mesma coisa para o juramento, as pessoas vão usar o caso dela para jurar. Senão, como vai acontecer comigo, igual aconteceu com a fulana.
Assim a gente vê que os tzadikim, eles juram no castigo dos Reshaim. É a mesma coisa em relação ao brachá, no lado positivo, é usado, vão abençoar em você, vão usar você como exemplo para abençoar, ou no caso de Bechai e Varech Israel, vão usar, que tomara que meu filho seja como Efraim, como Menashe, ou seja, pessoas boas, a gente usa elas para exemplo de brachá, e ao contrário também é válido. A tua coxa, aqui na maldição fala primeiro da coxa e depois da barriga, porque realmente no pecado começou pela perna. Tzavá, enxou, como a tradução do Unclus, nefurá. E vão vir essas águas que destroem na tua barriga para tufar a barriga e para derrubar a coxa, e a mulher vai falar amém, amém. Latzbot beten, a palavra latzbot seria igual lehatzbot, para tufar. Esse é o normal do patar, quando tem o lamed, né? Então ele já faz a função do rei. Lan chotam aderech, larotchem, lan pirarech, quer dizer, lehampil, para derrubar. Que as águas elas estão ali para fazer tufar a barriga e para derrubar a coxa. Aqui está falando, na verdade, da barriga e da coxa do Boel, do homem que teve relação com ela. Ou será que está se tratando da mulher que teve relação? Então já falou antes de ter Echer Noferet, por que seria repetiria aqui? Então, na verdade, vem te ensinar que também o homem que teve a relação vai ser atingido. Amém, amém, amém quer dizer que ela está aceitando o juramento. A palavra amém quer dizer que eu concordo. Amém sobre a maldição, amém sobre o juramento. Por isso, 2 vezes amém. Amém por desse homem, amém de outro homem. Amém que não desviei, não fiz besteira nem quando estava noiva, nem casada, nem shomer e teavam quando estava esperando, no caso que o irmão faleceu, que ela era casada com um homem e ele falece, tem que esperar para casar com o irmão, ou no caso que ela sim casou com o irmão, ou seja, nenhuma situação. Por isso que repete amém, amém. A gente sabe que quando a gente escuta uma barachá, a gente muitas vezes tem o costume de responder amém, ve amém. Isso é recomendável, é correto, porém a gente não deve falar para uma barachá amém, amém. Ou você fala amém uma vez, ou você fala amém, ve amém, porque a linguagem amém, amém é usada aqui nessa situação da mulher sotar. E o Cohen vai escrever essas maldições, esse texto que a gente acabou de ler no livro, ou seja, num pergaminho, e vai apagar nas águas que é possíveis serem amargas. Ou seja, vai escrever com o nome de Deus, vai apagar ali, colocar naquele utensílio de barro para dar para ela beber. Vai dar para beber as águas amargas que destroem, vão vir nela, essas águas que destroem vão se transformar em amargas para ela. Na verdade, a gente sabe que a ordem não é exatamente assim, porque primeiro tem que ter o korban, a oferenda da minchá de cevada, que a gente já vai ver, só que a Torá está contando já que, olha, o que vai acontecer, se ela dá de beber, vai virar amarga. E já que falou sobre a coxa e sobre a barriga, quem sabe que todo o resto do corpo, de onde a gente sabe que o resto do corpo será atingido? Então está escrito aqui, o baobá, vão vir nela, em toda ela. Então por que citou justamente antes a barriga e a coxa? Já que eles começaram no pecado, então o castigo também começa nesses órgãos, mas o castigo é para o corpo inteiro. Lemarim, para amargas, ou seja, para ela vai ser ruins e amargas aquelas águas. E o Cohen vai pegar da mão da mulher a oferenda de Kenaot, aquela oferenda da advertência, e vai movimentar a minchá perante Hashem, e vai aproximar ela para o Mizbeach. A gente sabe que Tenufá é que ele leva e traz, levanta e desce, e isso, ela também faz esse movimento junto, porque a mão dela vai estar acima da mão do Cohen, então tem a oferenda, ela está segurando a minchá, e o Cohen coloca a mão embaixo da mão dela e balança. Isso obviamente é uma ordem divina. Veikri votar vai aproximar ela, ou seja, isso é aproximar no canto sudoeste do Mizbeach, antes de fazer a kemitzá, que é tirar um pedaço, como a lei de toda menachot, todas essas oferendas de trigo, de cevada, tinha essa lei de agachar, aproximar para o canto do Mizbeach e também a kemitzá, como já vamos ver. O Cohen vai tirar da minchá a lembrança, que é a parte que é oferecida para Deus, vai queimar no Mizbeach e depois disso vai dar de beber aquela água para a mulher. Azkaratá, a lembrança dela é o kometz, esse pedaço que é tirado com 3 dedos, que através que ele oferece aquilo, a minchá é lembrada para Hashem, né? Modo de falar que é aquela parte que é dada para Hashem. E ele vai dar de beber essa água, e será que se realmente ela se purificou e ela traiu o seu marido, então vai vir nela as águas que destroem, vão virar amargas para ela e vai inchar a sua barriga, vai cair, romper a sua coxa, e a mulher vai ser um exemplo de maldição dentro do povo dela. Por que repete aqui que ele vai dar de beber a água para ela? Já falou isso antes. Na verdade, vem incluir que mesmo se ela falou não quero mais beber, depois que a Megilá, que esse pergaminho já foi apagado em nome de Deus, então a gente força ela, abre a boca dela e joga forçadamente
a não ser que ela assuma e falar, realmente estou impura, realmente fiz besteira. Ou seja, antes de apagar é uma coisa, depois que apagou a água, então a gente vai ter que dar para ela beber, a não ser que ela aceite, nesse caso ela perde a ketubá dela, ela não pode mais ter relação com o marido dela, e etc, etc. Vetzavta bitna vai tufar a barriga, por mais que na maldição citou primeiro a coxa e depois a barriga, na prática, as águas verificavam primeiro a barriga e depois a coxa, da maneira fisiológica como acontecia. Isso tudo é para as pessoas não ficarem falando que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, realmente a destruição ali, o castigo está acontecendo até pela ordem fisiológica por onde a água está descendo primeiro. E a mulher vai ser como maldição, como já explicou antes, que todo mundo vai usar ela como maldição. Dentro do seu povo, é uma diferença muito grande se a pessoa ela passa uma situação constrangedora de desprezo no local que ela é conhecida, para uma pessoa que passa isso num local que ela não é conhecida. Então, é mais forte dentro do povo dela. Agora, se ela não estava impura, ela não tinha feito nada, ela estava pura, então ela vai estar livre, isenta e vai ter filhos. Se ela não se purificou nessa vez que ela estava fechada com aquele homem, que ela fez errado, transgrediu de estar fechada, mas ela não fez nada com ele, e também ela está pura de outro local, ou seja, de maneira geral, ela não fez nada de errado, então ela vai estar livre dessas águas destruidoras, e não só isso, ela vai ter a brahá de ter filhos. Se ela tinha dificuldade para ter filhos com sofrimento, então agora ela vai ter com tranquilidade. Se ela tinha filhos feios, ela vai ter a partir de agora filhos bonitos. Esta é a lei da Kenaot, da advertência, que uma mulher vai desviar embaixo do seu marido e talvez pode se purificar. Ou um homem que passou sobre ele um espírito de advertência, ele advertiu a sua esposa e ele colocou ela perante Hashem, e o Cohen fez toda a Torá. A palavra aqui, o, que em geral é traduzida como ou, diz Urash que aqui é igual na palavra onodá, ou seja, se o homem ele é zeloso e ele por isso levou a mulher, então tem toda a lei que a gente citou aqui, e o homem vai estar livre do pecado e aquela mulher vai aceitar o seu pecado. Do que está se tratando? Se realmente a água verificou ela e acabou que ela morreu, então o marido não deve ficar preocupado e falar, eu sou culpado da morte dela. Sim, essa é a lei que a Torá está colocando, então ele está livre, está limpo do castigo. Outra explicação, enquanto a mulher soltar não é verificada, ela não pode ter relação com o marido. Então depois que deu de beber, ela é totalmente permitida, por isso que vai se limpar do pecado. A partir dali pode ter relação de volta com a sua esposa, porque a mulher soltar ela é proibida para o seu marido. E disse Hashem para Moshe, dizendo, fale para o povo de Israel, você vai falar para eles a lei, um homem ou uma mulher que expressar um juramento de Nazir para se separar para Hashem, e afli e afrish, deixar claro, deixar explícito. Por que fala sobre a lei do Nazir logo depois de falar a lei de Sotá? Para falar para você, aquela pessoa que ela chegou a ver uma mulher Sotá na sua destruição, sofrendo, sendo castigada, deve se afastar do vinho, porque isso traz para a prostituição. Neder Nazir, no juramento de Nazir, a palavra Nazir sempre quer dizer o sentido de se afastar, porque no caso ele está se afastando do vinho, está se abstendo do vinho. No juramento de Nazir, a palavra Nazir sempre quer dizer prishá, se afastar. Então aqui realmente ele está se abstendo do vinho. Leazir Lashem, ele está fazendo isso, de se afastar do vinho, para Hashem, Lashem Shamaim, com uma boa intenção. Então qual vai ser a lei do nazireu, do vinho, ou do vinho que embebeda ele deve se afastar, o vinagre de vinho, o vinagre do vinho que embebeda também não pode beber, e toda mistura que a uva foi mergulhada na bebida também não pode, e uvas frescas ou secas, uvas passas também não pode comer. Nada que provém da uva o nazir pode comer. Miain veshechar, com a tradução do unclus mechamar hadat e atik, de um vinho novo ou de um vinho velho, porque o vinho que embebeda é o vinho mais envelhecido. Mishrat é linguagem de pintar, colorir na água ou na bebida, né? Como na Mishnah a gente encontra, você vai mergulhar o dior, as especiarias para fazer a tinta, nazir shechará pitou, um nazir que pegou o pão e mergulhou no vinho. Então, mishrat navim é algo que foi mergulhado, que foi misturado com uva, também não pode. Todos os seus dias do seu juramento, que ele pode ter jurado, né, a partir de 30 dias, que é o mínimo, então, de tudo que vem da parreira, tanto das sementes e até a casca, ele não pode comer. Hartzanim são as sementes, e zag são as cascas de fora, que os hartzanim são equivalentes ao imbal no zug, como se fosse um sino. Em hebraico,
Zug é um sino e a parte de dentro que faz o barulho é o embalo. Então aqui ele chama zag, que é a casca da uva. Todos os dias da sua promessa, do seu nazir, ele também não pode passar navalha na sua cabeça, não pode cortar o cabelo, até preencher os dias que ele jurou para Deus. Sagrado ele vai ser, ele vai deixar crescer o cabelo da sua cabeça. Kadosh, ou seja, o cabelo dele vai ser sagrado, que ele não pode cortar. A palavra pera está pontilhada com patar katan, que é o que a gente chama de segolo, porque ela está conectada a searoshô. Pera searoshô. O que quer dizer? Pera do sear. O que quer dizer a palavra pera? Guidula, o crescimento, deixar crescer. Como está escrito, sholoifra, não deixar crescer o cabelo, no caso que o Cohen não pode deixar crescer o cabelo. E para ser chamado de pera é no mínimo 30 dias. Por isso que um Cohen, por exemplo, não podia deixar o cabelo crescer mais de 30 dias e entrar no Beit HaMikdash com o cabelo grande. Todos os dias que ele jurou isso para Deus, também não pode se impurificar para a alma de algum falecido. Para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para a sua irmã, não pode se impurificar nem para eles ao falecer, os parentes próximos, porque a coroa de Deus está sobre a sua cabeça, ou seja, realmente é uma santidade especial. Todos os dias da sua promessa, ele é sagrado para Hashem. Aqui a gente está falando da santidade do corpo de se purificar para o morto. Antes a gente falou do sagrado, era o cabelo. E se morrer um morto sobre ele, de repente, e lhe impurificar a sua cabeça do seu juramento, ou seja, a capital, a base do seu juramento, então nesse caso ele vai ter que cortar o seu cabelo no dia que ele vai se purificar, no 7º dia ele vai cortar o cabelo, tem todo um processo. Befeta, ou seja, foi força maior, sem ele querer, por força maior, ele se purificou para o morto. Pitom, de repente, ou seja, sem querer. Outra explicação, tem gente que fala peta pitom, ou seja, um caso de repente, uma situação de repente que não estava na programação e acabou que ele se purificou involuntariamente, então tem uma lei como faz. Vehamut met alav, ele morreu sobre ele, ou seja, ele morreu na mesma tenda que ele estava. A gente sabe que o morto passa impureza pelo estar no mesmo teto. No dia da sua purificação, ou seja, no dia que vai ser aspergido da água da vaca vermelha para purificar ele do morto. Ou será que aqui está querendo dizer no 8º dia que ele já vai estar puro totalmente? Então a Torá fala claramente no 7º dia, que é quando é jogado. Então será que se for o 7º dia mesmo que não jogou? Então por isso que fala Beyom Tahoratô, tem que ser purificado. No 8º dia ele vai trazer o corban dele, isso vem excluir o 7º dia. No 7º dia, que foi o dia que foi jogado sobre ele da mistura da vaca vermelha, então não pode ainda fazer o corban, tem que esperar passar um dia. Mas será que vem excluir também o 9º dia? Quer dizer, tem que ser no 8º dia o corban? Então a gente vê que a Torá ela fixou tempo para os korbanot, para os animais, e fixou tempo para as pessoas. Assim como o tempo do korban está escrito que do 8º dia em diante, que um animal nasceu, serve como korban, mesma coisa no caso da pessoa que a partir do 8º dia que já terminou o processo dele, ele pode fazer o korban. E o Cohen vai fazer essas aves, um como hatat e um como olá, vai perdoar sobre ele do que ele pecou sobre a alma e vai santificar a sua cabeça, ou seja, vai voltar à sua pureza, à sua santidade do Nazir. Que ele pecou, qual foi o pecado? Que ele não se cuidou e acabou se purificando, por mais que foi sem querer. Rebbe Lazar Akapar explica que na verdade o pecado aqui é ele se abster do vinho, que o mundo é feito para a gente refinar. Se ele precisou se abster, já mostra um certo pecado. Vai santificar a sua cabeça, ou seja, ele vai voltar a contar os dias do seu Nazireu, de quantos dias ele tinha jurado, prometido ficar Nazir. Como a gente falou, é no mínimo 30 dias. E ele vai se afastar para Hashem os dias do seu Nazireu e vai trazer um cordeiro de um ano como Korban Hashem. E os primeiros dias que ele fez até agora, que ele já tinha cumprido a sua promessa, vão cair, vão ser cancelados, não entram na conta, já que acabou se purificando no meio. Ele vai se afastar para Deus os dias do seu Nazireu, ou seja, vai voltar e contar desde o início. Os primeiros não vão entrar na conta porque teve essa impureza no meio. Então até aqui a gente viu que se a pessoa teve um contato com o morto no meio da sua contagem, então vai ter que começar do início. Agora, qual é a lei quando a pessoa completou os dias direitinho? E essa é a lei do Nazir, quando ele completar os dias do seu Nazireu, vai trazer a si mesmo para a porta do Ohel Moed Yaviotô, trazer a ele, aqui no caso quer dizer trazer a si. É uma das 3 vezes que a palavra et, ou otô, que está falando de o, está se tratando da própria pessoa, como venciu o otam, está falando deles mesmos, etatzmam, ou Moshe Rabbeinu, está escrito Vaikbor Otô, enterrou ele, na verdade ele enterrou a si mesmo. Ele vai trazer o seu corban para Deus, um cordeiro de um ano, íntegro, sem defeito, um para olá e uma ovelha pequena de um ano,
também completa sem nenhum defeito para Hatat, e um carneiro completo para Shelamim. E uma cesta com matzot de farinha de sêmola, halot belot bashem, que era um outro tipo de massa que não era hametz, não fermentava, mas também era feito de trigo, misturado com azeite, e biscoitos de matzot, ou seja, não era fermentado, ungidos no azeite, com a minchá e os nesachim, com a oferenda de trigo e a oferenda de vinho dos korbanot que a gente citou antes. O minchatam ben esquem está falando da olá e do shlamim, desse que a gente citou antes. Já que eles estavam inclusos, né, como qualquer korban normal, só que aqui a gente coloca uma novidade, eles saíram do normal para uma coisa nova, que eles precisam desses pães, né, que no caso não era pão hametz, mas essas massas, então ele devolve para a regra normal e fala, olha, por mais que tenha esses pães, tem a oferenda de nesachim normal, comum, como qualquer olá, como qualquer shlamim. Halot, matzot, urikikei, matzot eram 10 de cada tipo. Então você tinha 3 tipos e 10 de cada tipo, e os 3, ou seja, esses 30 massas não eram fermentadas, não eram hametz. E vai aproximar o Cohen perante Hashem, vai fazer a Hatat ao lado do Nazir, e o carneiro ele vai fazer como o Shilamim para Deus sobre a cesta de matzot, e o Cohen vai fazer a minchá, né, que é a oferenda de trigo, de dos korbanot, e derramar o vinho, os nesachim. Sobre a cesta de matzot, ou seja, vai fazer a sheretá com a intenção de santificar também esses pães, essas massas que não eram hametz. E também a minchá e minchato e nisco dele do ar do carneiro. E o Nazir vai cortar o cabelo dele na entrada do Ohel Moed, trosh nizro, ou seja, vai acabar agora, né, terminar, concluir o seu processo de Nazireu, e vai pegar esse cabelo que é sagrado e vai colocar no fogo que está embaixo do sacrifício de Shilamim. O mesmo fogo que está sendo usado para cozinhar o Korban, ele vai colocar ali, queimar o cabelo dele. Será que ele vai cortar o cabelo na Azará, dentro do Beit HaMikdash? Isso aqui é desprezo. Então, na verdade, quer dizer que ele vai cortar o cabelo depois da Sheritá. Por isso está escrito Peta Ohel Moed, não que é dentro, e sim que igual o Korban que tem que ser feito, Shrato, Peta Ohel Moed, com a porta aberta, etc. Então, vai cortar depois que fez o Korban, mas não que vai cortar dentro do Beit HaMikdash em si, do lado de fora. Embaixo do Zeva Shelamim, ou seja, ele pega o cabelo que ele cortou e ele coloca para queimar embaixo da panela onde está sendo cozido o Korban de Shelamim. Porque o Shlamim de Nazir tinha que ser cozido na Azará, porque o Cohen vai pegar uma perna e vai, depois que está cozido, vai balançar perante Deus, como a gente já vai ver. O Cohen vai pegar a perna dianteira já cozida daquele cordeiro e uma halá, que a gente falou que ela é matzá, uma massa que não era fermentada, da cesta, e um uraqui com um biscoito, e também era matzá, também não era fermentado, e vai colocar sobre as palmas do Nazir, depois que ele já cortou o seu cabelo. Azroa Bechelá, a perna cozida, ou seja, depois que já foi cozido. E ele vai balançar, movimentar tenofá perante Hashem, isso é sagrado para o Cohen, além do peito da tenofá e da coxa da terumá, e depois disso o Nazir vai poder beber vinho, vai realmente liberar todas as leis, aquelas proibições que ele colocou sobre si. É sagrado para o Cohen, ou seja, essa halá e esse biscoito, com mais essa perna, são presentes para o Cohen, além do peito e da coxa que todo shlamim ele já tem que receber. De novo, já que o shlamim nazir ele estava incluso como qualquer shlamim, e aqui a gente vem inovar, trazer uma coisa diferente, que tem que separar essa perna dianteira. Então, por isso que devolveu, a Torá fez questão de falar que também tem que dar o peito e a coxa como qualquer shlamim. Esta é a lei do nazir, que ele vai jurar o seu korban para Deus sobre o seu Nazireu, fora do que ele vai alcançar, de acordo com o juramento que ele vai jurar, assim ele vai fazer sobre a lei do Nazir. Como assim fora do que ele vai alcançar? Porque se ele falar, por exemplo, eu juro que eu vou ser Nazir na condição que eu quero fazer sem olot, sem shelamim, então ele vai ter que fazer exatamente isso para poder liberar ele tomar vinho, etc. Sobre a sua lei, ou seja, sobre a lei do Nazir, a mais, é um acréscimo, não diminuir. Ou seja, se ele falou, por exemplo, eu quero ser 5 vezes Nazir e fazer sacrifício só desses 3 animais. Então a gente não pode falar, a gente não pode usar o passuca, como ele jurou, assim vai ser. Porque ele está falando menos do básico. Mas se ele falar que ele quer dar mais, aí vai, como ele jurou, assim vai ter que fazer. E diz Hashem para Moshe, dizendo, fale para Aarón e para seus filhos, assim vocês vão abençoar o povo de Israel, digam para eles, amor é igual um verbo no infinitivo, lembre, guarde, fale. Amor laem, diga para eles que todo mundo tem que escutar. Amor está escrito malê, está escrito com vav, porque está escrito sem vav, ou seja, se deve abençoar não com pressa e rapidamente, sim com intenção, com coração completo.
Yevarechecha Hashem veshmerecha. Hashem vai te abençoar e vai te guardar. Yevarechecha, te abençoar, quer dizer que vai ser abençoado tuas posses. E vai te guardar, que não vão vir ladrões para pegar o teu dinheiro. A pessoa que dá um presente para o seu servo, ela não consegue proteger das outras pessoas. Se vier ladrões de tirar dele, então o que valeu a pena esse presente? Mas a Kadosh Baruch Hu, ele dá o presente e ele também guarda. E tem vários midrashim sobre essas bênçãos de Birkat Kohanim. E a Eir Hashem vai iluminar Hashem sua face para você, Virhuneika vai te dar simpatia. Ou seja, Hashem vai mostrar para você faces sorridentes, faces brilhantes. Virhuneika vai te dar simpatia. E Sashem Panavelech, Hashem vai aguentar a sua ira, vai ser piedoso com você e vai colocar para você paz. Sashem Panav seria facilitar para você segurar a sua ira. Besamut mi al Bnei Israel, vão colocar o meu nome sobre o povo de Israel e eu vou abençoá-los. Besamut mi, ou seja, vocês vão abençoar com o nome Mefurash, com o próprio nome de Hashem, assim como tinha no Beit HaMikdash, e eu vou abençoá-los para quem? Para Israel. Eu vou concordar com os Kohanim, ou seja, os Kohanim estão fazendo a Brachá, mas lembra, eu vou abençoá-los. Outra explicação, eu vou abençoá-los para os Kohanim. Se os Kohanim abençoam os judeus, então Hashem fala, eu vou abençoar os Kohanim.